normalmente eu brinco, e acho que eu já fiz até um post no Insta de cala a boca réu. E é uma brincadeira que eu faço, mas é muito séria, gente. E eu também brinco que, mas eu vou falar. Eu falo assim, ó, delação só premiada. O que você está ganhando para ajudar a polícia? Eles estão te ajudando? Porque, vamos lá, vocês então estão em forças opostas. Então, assim, óbvio, brincadeiras à parte, são brincadeiras, mas, obviamente, tenha muita ciência de que seu cliente é leigo. Que ele não tem... Ele é leigo, mas eu não posso deixar passar essa parte. O meme que o próprio Alexandre Moraes da Rosa colocou um tempo atrás na internet, que era, acho que a onça, né, passando a mão num veado, sei lá, um bicho mais inocente assim, né, mais ingênuo. Fala pra mim que eu vou aliviar a tua barra aqui. A polícia falando pro flagranteado que é exatamente isso, né? Ele é leigo. E aí outra coisa, nós temos que lembrar que o crime, ele tem o seu caput, a sua cabeça e várias modalidades derivadas. Algumas modalidades derivadas são privilégios, outras são causas de aumento e outras são qualificadoras. Por vezes a polícia não tem todas essas informações. Por vezes elas podem até mesmo demandar o laudo pericial. Então, assim, aquele flagrante mesmo, crime de rua, eu costumo falar, toma muito cuidado com o que vai ser dito na frente de uma autoridade policial, na presença de advogado, porque isso mesmo produzido em fase extraprocessual, a jurisprudência dá relevância à palavra do réu. E o cara, gente, na prática aqui, ó, na prática pura, o cara se embanana. Não adianta você querer, porque nós estamos falando exatamente da onça com o ratinho. A verdade é, você não é tão mais esperto do que os outros. Eu costumo brincar que a pessoa, às vezes, para ser preso, e se a gente está falando de um criminoso mesmo, se acha, não sei se é dito assim um criminoso, eu só falo que tem pessoas que têm mais coragem. Porque, por exemplo, eu sou covarde, eu não me sinto bem, eu sou advogada criminalista, mas para eu romper uma regra dói no meu coração. Então, assim, mas às vezes a pessoa, ela acha que é mais esperta que os outros, ela tem mais coragem que os outros, e você tem que colocar para o teu cliente que ele está em desvantagem, que não é uma situação cotidiana, não é todo dia que ele está indo lá ser interrogado, mas todo dia o delegado está interrogando. Então, saiba, primeira coisa, coloque o teu cliente no lugar dele. Fala assim, meu amigo, você mente, conta essa versãozinha para tua namorada, para tua mãe, aí passa. Mas você tá falando com um cara aí que ele faz 4, 5 vezes no mínimo isso por dia. Cara, Então, o cara faz isso toda hora, de noite, de dia, semana, final de semana, né? O cara estudou pra isso, cara tem treinamento pra isso, cara, né? Fez um concurso terrível. Ele tem conhecimento jurídico demais, teu cliente normalmente não tem. Então, a primeira coisa é, você vira para o teu cliente e o coloque no lugar dele. Ponto. Você está no seu lugar. Tá. Você vai contar essa versão segundo aspecto. No momento do flagrante, às vezes só Freud explica, mas o cara, por vezes, eu já flagrei gente querendo mentir, mentindo para mim. Então você tá lá, na condição de advogado, e o cara tá lá. Então, explique para ele, meu amigo, se essa versão depois cair por terra, você se ferrou. Outra coisa, gente, olha que interessante. O menos nesse momento é mais, porque o flagrante, o APF, é só a instauração do inquérito policial. Nesse caso, não tem portaria. Ele se inicia por auto de prisão em flagrante. É só o início. O delegado depois vai ter todo o tempo previsto na lei, por vezes pode ser próprio ou impróprio, prorrogável por dias e até meses, para desconstituir a versão do réu. Então, o cara tem até uma versão boa, mas se ele dá muito detalhe, ele está dando pano para manga para o delegado ir atrás de uma filmagem,
ir atrás de um cartão de crédito, ir atrás de testemunha. Então saiba, o menos naquele momento é mais. Por quê? Porque se você vai dar muito detalhe, você está dando brecha para que a sua versão seja desconstituída. Perdão, eu sempre falo, fala pouco. Fala pouco. Óbvio, se for uma situação gritante, que você tem prova e etc., aí ok. Mas não sendo esse o caso, porque vamos lá, você tá... Isso é comum, já tive casos assim. O cara estava aonde? No carro dele, no meio de um breu, com a mulher que não era a esposa. Depois foi preso e reconhecido indevidamente. Ele ia ter prova que estava com a amante ali, pode até ter amante de prova, mas ia ter relevância? Alguém ia ali acreditar e dar crédito na amante do cara? Então, assim, cuidado. Cuidado que a sua versão pode ser perigosa para você. Você pode falar, mas não dá muita brecha, porque a tua versão pode ser desconstituída tranquilamente. Eu costumo falar, por vezes, para a pessoa negar, e depois que ela negar, ela não dá muito detalhe. Fala, ó, eu nego, eu estava em tal lugar e vou me manifestar o restante de detalhes em juízo. Só se você conseguir de imediato ali. Uma parte que eu acho muito importante, você no flagrante, como advogado, se o seu cliente está num lugar, se é sério tal, você desde já pode requisitar diligência. Pega a câmera, doutor. Estou trazendo aqui testemunha, doutor. Entenderam? Então, cuidado. Você pode ter diligência e aí seria imprescindível. Mas não tendo como comprovar a versão, pode até falar, mas fala pouco. Sim, eu acho que a pessoa é, naquele momento, né, Natália, ainda que amparada de advogado, é a pessoa mais fragilizada, é a pessoa ali que está muitas vezes abalada até emocionalmente por conta daquela situação, mesmo os presos mais experientes, por assim dizer, né? E Sim, a autoridade policial, versada em investigação profissional, vai estar ali, como você falou, com tempo hábil para trabalhar aquela questão.